Então deixa eu reiniciar aqui, né? Nossos slides. Eu quero falar uma coisa hoje com vocês, uma coisa bem simples a respeito da química nuclear, a química do núcleo, né? Então assim, a gente pode dizer que na natureza existem basicamente 4 tipos de forças, né, de interação. Existe a interação entre as... Peraí que parece que tem uma travada aqui, pronto, voltou. Então existe a interação entre as cargas, né? Então basicamente eu posso dizer a vocês as cargas positivas, ok? E as cargas negativas. Isso, então é uma interação elétrica entre cargas. E existe também a interação do tipo eletromagnética. Então existe a interação do tipo eletromagnética também. Então veja só, a interação eletrostática é um tipo de interação, ok? A interação eletromagnética é outro tipo de interação. A eletromagnética, ela surge, né, da interação principalmente da radiação eletromagnética com a matéria. Existe também a interação do tipo gravitacional, né, entre massas. E existe a interação que ocorre no núcleo, né, atômico. Então veja, na natureza existem 4 forças, né? Interação elétrica entre cargas, a eletromagnética, né? Essa é de natureza da luz, propriamente dito. A interação do núcleo, ok? E a interação gravitacional. Essas 4 forças praticamente dominam o universo, né? Então a gente vai se deter mais a essa aqui, ó, a interação núcleo, né? Então, só relembrando alguns conceitos, né? O que é o número atômico, né? Z. O número atômico Z, né, é a quantidade de prótons presente em um núcleo, né? O número de nêutrons é a quantidade. Existe o número atômico, existe o número de nêutrons e o número de massa. O número atômico é a quantidade de prótons no núcleo. O número de massa é a quantidade de prótons mais nêutrons. E o número de nêutrons é a quantidade de nêutrons, né? Veja, o número atômico ele retrata a quantidade de prótons. A gente sabe que a quantidade de próton é uma partícula, né, que ela possui carga positiva. Os nêutrons, eles não possuem carga, ok? O número de massa é quando eu somo a quantidade de prótons mais nêutrons. Então o Z, né? O Z aqui não está correlacionado com o número de prótons, que é o número atômico. Então eu consigo o número de massa. O nêutron, gente, ele na verdade, quando foi descoberto, vamos voltar um pouco à história, né? Quando foi proposto os modelos atômicos, verificou-se que o núcleo deveria ter alguma partícula, né, que desse uma estabilidade a esse núcleo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o núcleo propriamente dito, quando o Rutherford propôs esse modelo, propôs que só existiria prótons ali e existiria na eletrosfera do átomo os elétrons, mas verificou-se que isso aí não poderia ocorrer, até porque isso ia ocasionar uma instabilidade. Então existe um inglês com o sobrenome Chadwick, né? Ele descobriu a posteriori que existia uma partícula chamada nêutron, tá ok? E essa partícula ela dava estabilidade ao núcleo, tá ok? Então veja, o número de massa, né? A gente tem um elemento químico aqui, um símbolo qualquer. Esse símbolo aqui a gente é como se fosse um símbolo, vamos dizer assim, de forma geral, né? Então, ó, a gente tem o símbolo atômico, é o símbolo do elemento químico, símbolo atômico, não, o símbolo do elemento químico. Aqui a gente tem o número de massa, canto superior esquerdo, e
e o número atômico, canto inferior esquerdo. Então aqui nós temos o carbono, um exemplo, carbono com a carga não, com o símbolo C do elemento químico carbono, e aqui eu tenho o que? O número de massa, e aqui ó, eu tenho o número atômico. O número atômico aqui está representando a quantidade de prótons, e aqui ó, o número de massa, a soma de prótons mais nêutrons. Caso eu quisesse saber o número de nêutrons aqui, né, gente, só era eu subtrair, né, 14 menos 6, daria 8. Então aqui seria a quantidade de nêutrons, 8. Então na tabela periódica a gente vai encontrar assim, ó, gente, o número atômico na tabela periódica, um número inteiro, tá ok? Ele não é decimal. E aqui você vai ter a massa atômica. A massa atômica é como se você pesasse os átomos, vamos dizer assim. Não está correlacionado em pessoas com a quantidade de prótons, nem a quantidade de nêutrons, nem a quantidade de elétrons, tá ok? De forma indireta, sim, tá ok? Mas o conceitualmente, não, tá ok? Então a massa atômica já é outro conceito. A gente está se retendo aqui é número de massa. Número de massa é um número inteiro também. Na tabela periódica não é trazido para nós o número de massa, porque cada isótopo, né, ele vai possuir uma média, né, de número de massa. Então não seria interessante você colocar. Então veja, o núcleo atômico ele pode apresentar, na verdade, uma certa instabilidade, né? Por isso que existem as reações nucleares. Mas por que os núcleos eles começam a emitir, né, radiação? Veja só, nem todo núcleo atômico ele começa a emitir radiação, tá ok? Deixa eu focar aqui, vamos lá, aqui é a tabela periódica, ó. Esses isótopos aqui, ó, são os mais estáveis, tá ok? Que estão aqui presentes. Mas vamos observar uma coisa interessante aqui, ó. A partir do número atômico 84, me parece que a maioria dos elementos aqui começam a emitir radiação. Ou seja, me parece que os cientistas notaram experimentalmente, né, que esses elementos eles não conseguem ter um núcleo estável. A isso se deve a quê? Se deve a alguns fatores, como por exemplo o número inadequado de nêutrons. Parece que quando há um excesso de nêutrons no núcleo atômico, os átomos começam a ficar instáveis. Um desbalanço de energia interna do núcleo também, tá ok? Uma busca do estado de menor energia também pode fazer com que o núcleo atômico fique instável. Emissão de energia, né? Ou seja, emissão de radiação também faz com que esse núcleo procure ter uma instabilidade, né? Ou uma estabilidade. E também partículas, né, ou ondas eletromagnéticas podem interagir com o núcleo atômico, fazendo com que o mesmo fique instável, né? Então, ó, esses elementos aqui, ó, principalmente, ó, polônio, astarto, radônio, né? Deixa eu ver outros aqui. 86, o elemento 87. Bem, aqui não saiu. Seria uma... Quando eu peguei essa tabela periódica, era para ter aqui, ó, os elementos a partir de 87, mas seria o urânio, entre outros, né, elementos. Então, a partir desses elementos, desse número atômico aqui, 84, 85, 86, eles já começam a ter uma instabilidade. A isso se deve a vários fatores, um dos quais nós vamos ver aqui. Aí veja, quando é que o núcleo ele vai passar a ter uma instabilidade, né? Existe uma relação, né? É bem simplório, viu, gente? Hoje, pelo que eu pesquisei, hoje então é um campo de pesquisa na física nuclear e na química nuclear, né? É a questão porque os núcleos atômicos eles apresentam instabilidade. Uma das primeiras explicações é essa relação entre nêutron e próton. O que é isso? Vamos dizer,
se um núcleo tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons, ele poderá ser estável. Ou seja, se ele tiver essa relação, essa razão entre nêutron e próton igual a 1 ou menor do que 1,5. Tá ok? Isso já apresenta uma estabilidade. Então, ó, esses elementos aqui, ó, provavelmente, ó, hidrogênio, o hélio. Vamos começar do hélio, porque o hidrogênio é um caso à parte. O hélio, lítio, berílio, eles têm a mesma quantidade. Ó, berílio, vamos dizer, ó, berílio. O número atômico dele é 4, então a quantidade de prótons é igual a 4. Mas a quantidade de nêutrons aqui também é igual a 4. Mas nem todo elemento aqui vai ser assim, hein? Nem todo elemento. Isso, principalmente esses elementos aqui, ó, a partir do polônio. Então, ó, toda vez que eu tiver uma relação entre nêutron e próton igual a 1, se eu pegar um valor aqui, ó, exemplo, 4 dividido por 4 dá 1. Então, provavelmente esse núcleo vai estar estável, né? Ele vai ser estável. Aí veja, ou também se essa relação for igual a 1, né? 1,5. Então aqui, ó, quanto maior a quantidade de prótons, isso aqui é um P, maior a quantidade de nêutrons. Isso vai trazer uma certa estabilidade, mas isso não é regra na tabela periódica. Parece que essa relação, quando ela fica maior do que 1,5, então a quantidade de nêutrons dividido pela quantidade de prótons for maior do que 1,5, esse núcleo começa a apresentar instabilidade. Então, se ele começa a apresentar instabilidade, ele começa a querer buscar estabilidade também. E para isso ele vai fazer o que? Ele vai começar a emitir, né, radiação. Aí ele pode emitir radiação na forma de partículas beta ou emissão de nêutrons, né? Também me parece não, quando eu falo assim me parece, mas os artigos científicos dizem que quando a relação entre nêutrons e prótons for menor do que 1, ocorre uma instabilidade também. Então essa instabilidade poderá, porque veja só, na natureza todo sistema ele sempre procura uma estabilidade. Então essa busca de estabilidade, né, sair de um sistema instável para um sistema estável, pode ocorrer de diversas maneiras. Então, ó, quando essa relação for menor do que 1, ou seja, você pegar a quantidade de nêutrons dividido pela quantidade de prótons, você vai ter uma instabilidade do núcleo. E esse núcleo poderá emitir um pósitron ou capturar um elétron da camada mais interna, a camada K, ou emitir raio-x. Aí veja, essa instabilidade, né, nuclear, como ela é sanada, né? Ela pode ser sanada por uma, como eu tinha mostrado aqui, ó. Isso vai ser considerado em relação a, deixa eu mostrar aqui, a quantidade de essa relação entre nêutrons e prótons. Então, ó, foi verificada a instabilidade, então essa instabilidade pode ser sanada, né, por esses tipos de emissão, né, vamos dizer assim, de radiação ou de partículas. Então, ó, uma das formas de um núcleo buscar a estabilidade é a desintegração beta. O que é a desintegração beta? É o núcleo emitir uma partícula beta. O que é uma partícula beta? Então, ó, ele vai perder um número atômico, né? Então, ó, tem aqui o xenônio e vou para o césio. No caso aqui, ele perdeu, não, ele ganhou, né? A desintegração beta quer dizer isso, ganhar, né? Ganhar prótons. Tá, ok? Saiu de 54, número atômico 54, e foi para 55. Então, e emitiu o que? Uma partícula beta. Emissão de nêutrons também. O núcleo pode buscar a emissão de nêutrons, né? Então, ó, ele estava no número aqui, ó, emissão de nêutrons. Então, ele vai perder um nêutron, né? No caso aqui, ó,
criptônio, né? Ele saiu do número atômico 90 e foi para 89. Então ele perdeu um nêutron, né? Porque o número de massa, né, é a soma de prótons mais nêutrons. Então ele perdeu um nêutron, não? Então ele foi de 90 para 89, tá ok? E emitiu um nêutron. E também, o que é que ocorre? Você pode ter a emissão de pósitron, né? A emissão de pósitron é quando você perde um próton do núcleo, tá ok? Aí você emite um prósitron, né? Que é essa partícula, esse símbolo beta aqui, né? Na desintegração beta você aumenta o número atômico, tá ok? Na emissão de próton você diminui o número atômico. Então, ó, você tinha cádmio e foi para prata. Cádmio número atômico 48, prata número atômico 47. E a captura da camada K, né? Então você tem um elétron na camada K e esse elétron é capturado, tá ok? Então ó, há uma diminuição do número atômico. Esses processos, gente, no ensino médio, eles não são muito bem investigados, tá ok? Eu estou mostrando aqui alguns livros ou alguns vestibulares muito específicos podem até cobrar, mas é muito difícil isso aí ser cobrado assim em provas de vestibulares. Mas esse entendimento aqui, ele pode trazer algumas explicações, tá ok? Você pode, a partir disso aí, você pode entender como é que um reator nuclear funciona, como é que uma bomba de fissão nuclear tem seu funcionamento, ou uma bomba de hidrogênio, né? Também funciona. Também, ó, um núcleo ele pode buscar estabilidade emitindo partículas alfa, né? As partículas alfa é uma partícula na qual ela tem número de massa 4 e número atômico igual a 2. Então veja, é um assunto assim que não é cobrado, mas é interessantíssimo, né? Você saber o porquê, né, das coisas. Às vezes a curiosidade nossa nos leva a outros patamares, né, de conhecimento ou até de escolha de profissão também. Então, próximas aulas eu irei continuar essa parte de busca de estabilidade do núcleo, tá ok? Atômico. Então, muito obrigada e até a próxima.